Bem-vindos ao podcast do Mundo de Cavalos. Esse é o nosso primeiro podcast e vamos estrear com um assunto bem delicado para quem cria cavalos. Pesquisas sugerem que 54% dos cavalos nos Estados Unidos estão com sobrepeso ou obesidade, o que os coloca em maior risco de desenvolver outros problemas de saúde, como questões metabólicas e dores nas articulações. Este não é um problema exclusivo dos americanos. Trata-se de uma questão enfrentada pela maioria dos países, incluindo o Brasil. Estima-se que entre 50% a 70% da população equina no mundo vem apresentando esse problema. No entanto, os cavalos também podem ficar abaixo do peso devido a problemas gastrointestinais, como úlceras gástricas, ou a desafios de saúde crônicos. Independentemente de um cavalo estar abaixo ou acima do peso, a causa subjacente geralmente é um desequilíbrio entre a quantidade de energia que o cavalo recebe e a energia que ele gasta. Entender como monitorar a condição do seu cavalo e fazer mudanças quando necessário pode ajudar a manter um peso saudável. Antes de começarmos a responder as perguntas, quero lembrar que o nosso podcast acontece todas as quintas-feiras. Se você tem alguma dúvida ou questão que gostaria de ver respondida, envie sua pergunta para nós. As perguntas dos membros terão prioridade e, como agradecimento, eles serão citados durante o programa. Agora, já que nesse formato não há imagens, dando aquele gostinho de rádio das antigas, que tal aproveitar para nos levar de companhia enquanto prepara uma comida ou lida com as tarefas no rancho? Limpar o estábulo não precisa ser tão solitário, não é mesmo? Nos leve junto. Enquanto você faz o que precisa ser feito daí, a gente conversa daqui. Nossa primeira pergunta é: o que seria o sistema de pontuação da condição corporal e como os proprietários podem determinar se seu cavalo está no peso ideal? O sistema de pontuação da condição corporal foi desenvolvido para avaliar se o peso de um cavalo está dentro de uma faixa saudável, indo além de simplesmente ver o número na balança. Ele permite uma análise visual e tátil de depósitos de gordura no corpo do cavalo, o que nos dá uma ideia muito mais precisa de sua saúde geral. Os locais que devem ser observados com mais atenção incluem logo abaixo da crina, atrás da cernelha, atrás da escápula, ao longo das costelas, na região lombar, sobre a garupa e também na base da cauda. Esses pontos revelam se o cavalo está acumulando mais gordura do que o necessário em determinadas áreas do corpo. A escala utilizada para avaliar a condição corporal vai de 1 a 9. Um cavalo com score 1 é considerado muito magro, em um estado quase de emaciação, enquanto um cavalo com score 9 é obeso e apresenta um alto risco de problemas de saúde. Cada nível da escala possui uma descrição bem detalhada, que orienta como as diferentes áreas do corpo do cavalo devem ser visualmente observadas. Por exemplo, em um cavalo de score 5, que é considerado ideal, as costelas não devem ser visíveis, mas ainda devem ser facilmente palpáveis. Uma dica: se o cavalo estiver em um bom estado de saúde, ao respirar profundamente enquanto está parado, você deve ser capaz de ver uma leve linha das costelas, o que é um bom indicativo de que ele está no meio da escala de forma saudável. No entanto, é importante destacar que a avaliação não é uniforme para todos os cavalos, pois o ideal pode variar dependendo da atividade que o cavalo realiza. Por exemplo, cavalos envolvidos em esportes como corrida, polo ou eventos podem estar mais próximos de um score 4, pois um peso mais baixo pode ajudar na dissipação de calor e desempenho durante o exercício. Já cavalos usados para criação, como éguas reprodutoras, podem precisar estar em torno de um score 6 para sustentar a gestação e a lactação. Se o score do cavalo for 3 ou abaixo disso, isso indica que o animal está muito abaixo do peso e provavelmente está consumindo menos calorias do que o necessário para suas atividades diárias. Por outro lado, quando o cavalo possui um score acima de 6, isso pode ser um indicativo de obesidade,
o que traz riscos significativos para sua saúde, incluindo problemas metabólicos e articulares. Cavalos com sobrepeso podem apresentar dificuldades na movimentação devido ao excesso de peso nas articulações, além de complicações para dissipar o calor durante o exercício. Outro fator importante a se considerar ao avaliar a condição corporal de um cavalo é a gordura localizada em áreas específicas do corpo, que, quando é mais irregular, ou lumpy, como uma gordura mais densa e irregular, pode ser um sinal de problemas metabólicos subjacentes. Embora essa gordura não apareça diretamente na pontuação do sistema de condição corporal, a presença de gordura irregular deve ser um sinal para investigar mais a fundo a saúde do animal. Portanto, o sistema de pontuação da condição corporal não é apenas uma ferramenta para medir o peso de um cavalo, mas também uma maneira de garantir que ele esteja saudável, com a quantidade ideal de gordura para o seu tipo de atividade. A avaliação precisa dessa condição ajuda a garantir que o cavalo possa realizar suas tarefas com energia, sem sobrecarga e mantendo uma boa qualidade de vida. Muitos usuários me fizeram a mesma pergunta: como podem ajudar seu cavalo acima do peso a emagrecer? Essa é uma pergunta ampla, mas muito importante, pois, como mencionei na introdução, pesquisas recentes indicam que mais da metade dos cavalos estão acima do peso. E, sinceramente, esse número pode ser ainda maior. Então, como ajudar um cavalo a perder peso? Primeiro, precisamos analisar toda a alimentação do animal, tanto o volumoso quanto qualquer concentrado que ele recebe. Vamos começar pelo concentrado, que é onde a maioria das pessoas foca primeiro. Se o cavalo está consumindo vários quilos por dia de um alimento rico em calorias, esse excesso precisa ser cortado. A melhor opção, nesse caso, é substituir esse concentrado por um Ration Balancer. Para quem não está familiarizado, um Ration Balancer é um alimento de alta proteína formulado para ser fornecido em pequenas quantidades, geralmente de 500 gramas a 1 kg por dia para um cavalo de tamanho médio. Ele fornece os nutrientes essenciais, como aminoácidos, vitaminas e minerais, sem o excesso de calorias. Isso é crucial porque, mesmo que um cavalo esteja acima do peso, ele ainda precisa de nutrição adequada. O Ration Balancer garante que o animal continue recebendo zinco, cobre, selênio e outros micronutrientes que podem estar ausentes no feno ou na pastagem. Agora, falando do volumoso, que é a base da alimentação do cavalo, é aqui que devemos prestar mais atenção. Um cavalo saudável consome entre 2% e 3% do seu peso corporal em forragem por dia, quando tem acesso livre a alimento. Mas um cavalo não vai perder peso se continuar comendo à vontade. Então, o primeiro passo é pesar a quantidade de feno que ele recebe diariamente. Se estiver consumindo 3% do peso corporal, reduza para 2%. Se já estiver em 2% e ainda não houver perda de peso, pode-se diminuir para 1,5%. Essa redução precisa ser gradual e sempre considerando também a pastagem, caso o cavalo tenha acesso a ela. Em casos raros, cavalos extremamente resistentes à perda de peso podem precisar de uma redução ainda maior, chegando a 1% do peso corporal em forragem. Mas isso só deve ser feito se 1,5% não estiver surtindo efeito, pois a saúde digestiva precisa ser preservada. Outro recurso importante é o uso de uma focinheira para pastagem. Se o cavalo está em um pasto farto, uma focinheira reduz o consumo de capim em aproximadamente 30%, ajudando no controle de peso. E, por fim, o terceiro pilar fundamental para a perda de peso: o exercício. A atividade física pode acelerar o emagrecimento, e não precisa ser nada extremo. Estudos mostram que apenas 30 minutos de exercício, 3 vezes por semana, já fazem diferença. Isso pode ser feito por meio de passeios a pé, trabalho na guia ou montado. O importante é manter o cavalo ativo. Nessa toada, o que é melhor para um cavalo acima do peso? Ficar no estábulo comendo feno ou passar a maior parte do dia no pasto? Bom,
Eu sou um grande defensor da ideia de manter os cavalos fora do estábulo sempre que possível. E isso não é apenas por razões nutricionais. Manter o cavalo ao ar livre tem uma série de benefícios, e o primeiro deles é o aumento da atividade física. Quando estão soltos, eles naturalmente se movimentam mais ao longo do dia, o que contribui diretamente para o controle do peso. Além disso, o movimento constante pode ser benéfico para cavalos que sofrem com artrite ou problemas articulares. A circulação sanguínea melhora, a rigidez nas articulações diminui e a musculatura se mantém mais ativa, evitando o agravamento dessas condições. Outro ponto fundamental é o comportamento. Cavalos que passam muito tempo estabulados podem desenvolver comportamentos compulsivos e prejudiciais, como andar em círculos repetidamente, ou engolir ar. Esses vícios surgem principalmente como resposta ao tédio e à frustração de ficarem confinados por longos períodos. No entanto, há um fator importante a considerar: o tipo de pastagem disponível. Se o cavalo estiver em um pasto muito rico em nutrientes e alto teor calórico, isso pode se tornar um problema, especialmente em determinadas épocas do ano, quando a grama é mais densa e energética. Nesses casos, a pastagem livre pode levar ao consumo excessivo de calorias, dificultando a perda de peso. Uma alternativa eficiente é o uso da focinheira para pastagem, que limita a quantidade de capim ingerida sem impedir o cavalo de pastar e se movimentar. Estudos mostram que a focinheira pode reduzir a ingestão de pasto em até 30%, o que pode ser uma ferramenta valiosa para controlar o peso sem restringir o acesso ao ambiente externo. Outra opção é o chamado piquete seco, um espaço cercado onde o cavalo pode se manter ativo sem ter acesso a pastagens muito nutritivas. Isso permite um controle mais rigoroso da dieta, garantindo que a ingestão de forragem esteja dentro do necessário para a perda de peso, sem comprometer a liberdade de movimento. A importância da movimentação foi confirmada por um estudo conduzido por Patty Graham Thier, PhD, professora na Emory e Henry University, onde atua no programa de estudos equinos. Esse estudo investigou a manutenção do condicionamento físico de cavalos universitários durante o período de recesso. Os cavalos foram equipados com GPS para monitorar seus deslocamentos e separados em 2 grupos para comparação. Um que tinha acesso a um grande pasto de aproximadamente 50 acres e outro que ficava em piquetes menores. Os resultados foram impressionantes. Os cavalos no pasto maior caminhavam, em média, 16 km por dia, enquanto os que estavam nos piquetes menores se movimentavam apenas cerca de 1,5 km. Ou seja, a simples diferença no tamanho do espaço disponível impactava drasticamente o nível de atividade dos animais. Portanto, sempre que possível, a melhor escolha é manter o cavalo ao ar livre. No entanto, o controle da dieta continua sendo essencial. Se a pastagem for muito rica, o uso de uma focinheira ou a introdução de um piquete seco podem ser boas soluções para equilibrar a ingestão de calorias. Dessa forma, conseguimos unir os benefícios do ambiente externo: mais exercício, saúde mental e menor risco de problemas articulares, com uma nutrição adequada para a perda de peso. Vamos para uma questão intrigante. Existe uma maneira de estimar a quantidade de grama que um cavalo consome quando está solto no pasto utilizando uma focinheira? Essa é uma questão extremamente relevante e, ao mesmo tempo, difícil de determinar com precisão. Muitos pesquisadores têm se dedicado a responder essa pergunta, e há diversos fatores que influenciam essa estimativa, incluindo as características individuais do cavalo, a qualidade da forragem e a altura da grama disponível. De forma geral, estudos indicam que as focinheiras reduzem a ingestão de pasto em aproximadamente 30%. A doutora Krishona Martinson, da Universidade de Minnesota, tem conduzido pesquisas nessa área e seus dados ajudam a compreender melhor essa redução. Para estimar a quantidade de forragem ingerida, podemos usar um cálculo aproximado. Um cavalo pode consumir
em média, entre 1 a 2 kg de matéria seca por hora, enquanto pasta livremente, sem focinheira. Supondo que um cavalo de 450 quilos, aproximadamente 1.000 libras, passe 12 horas no pasto, ele consumiria cerca de 12 quilos de matéria seca nesse período. No entanto, com uma focinheira que reduz a ingestão em 30%, essa quantidade cairia para aproximadamente 8,4 quilos de matéria seca. É importante ressaltar que esses valores são apenas estimativas e podem variar dependendo de fatores como o tipo de pastagem, a eficiência da focinheira e o comportamento do cavalo. No entanto, essa métrica de redução de 30% serve como um bom ponto de referência ao avaliar o impacto do uso de focinheiras na alimentação de cavalos soltos no pasto. Escolhi essa próxima pergunta que acredito vai sanar a dúvida de alguns bons inscritos. Qual seria o melhor programa alimentar para um jumento miniatura com disfunção da pars intermédia da pituitária, também conhecido como síndrome de Cushing, que está acima do peso? Os jumentos são animais incrivelmente resistentes e conseguem ganhar peso com facilidade, mesmo consumindo quantidades reduzidas de alimento. No entanto, no caso de um jumento com essa disfunção, é essencial ter um controle rigoroso da alimentação, pois essa condição pode levar à resistência à insulina e disfunção metabólica, tornando-os mais suscetíveis a problemas de saúde se consumirem dietas ricas em açúcar e amido. Fatores a considerar. Exercício é fundamental. O exercício é uma ótima ferramenta para reduzir a resistência à insulina. Qualquer forma de movimentação controlada pode ser benéfica. Evitar alimentos ricos em açúcar e amido. Como os jumentos são propensos ao ganho de peso, grãos e rações comerciais com alto teor de carboidratos devem ser evitados. Controle do consumo de forragem. Se o jumento precisa de mais calorias do que o feno fornece naturalmente, uma suplementação com gordura, como óleo vegetal ou farelo de arroz estabilizado, pode ser uma alternativa mais segura do que grãos. Cuidados específicos com a alimentação. Evitar pastagens muito ricas e frescas. Se o pasto for excessivamente nutritivo, pode agravar o problema. Uma alternativa é usar uma focinheira para limitar a ingestão ou restringir o tempo no pasto. Evitar a alfafa. O teor de energia e proteína da alfafa pode ser excessivo para um jumento miniatura com síndrome de Cushing e sobrepeso. Optar por feno de gramíneas mais fibrosas é uma melhor opção. Soaking do feno. Se o jumento se alimenta de feno, uma estratégia eficaz é deixá-lo de molho em água por 30 a 60 minutos antes de oferecê-lo. Esse processo ajuda a reduzir o teor de açúcares solúveis, tornando-o mais seguro para um animal com disfunção metabólica. Os burros definitivamente são resistentes e, às vezes, difíceis de manejar. E deixar o feno de molho é realmente uma sugestão muito boa. Além disso, usar um feno de qualidade inferior pode ser uma estratégia interessante. Algumas pessoas também têm obtido sucesso ao adicionar mais palha, do tipo que normalmente não se daria para um cavalo, e incorporar cerca de 25% de uma forragem de menor qualidade, com mais fibra e menos calorias. Isso funciona bem porque os burros podem ser muito difíceis de controlar no que diz respeito ao peso, e eles conseguem digerir palha, enquanto os cavalos não. Sim, você não daria isso para um cavalo, mas os burros evoluíram de forma diferente. Eles são simplesmente mais resistentes. E, pegando esse gancho, um cavalo idoso com síndrome de Cushing, problemas respiratórios e abaixo do peso. Como podemos ajudá-lo a ganhar peso sem piorar seus problemas de saúde? Sim, essa é uma situação difícil. Temos vários desafios acontecendo ao mesmo tempo e esse cavalo precisa de mais calorias, certo? Mas também é essencial prestar atenção na origem dessas calorias. Evite fenos empoeirados, pois eles pioram os problemas respiratórios. Evite alimentos com alto teor de carboidratos, pois podem agravar a síndrome, especialmente se o cavalo também for resistente à insulina. Quando temos um cavalo abaixo do peso e com problemas respiratórios, uma excelente opção é um alimento completo
e mais calórico, ou seja, um produto que já contém feno na formulação. Por exemplo, rações do tipo Sênior são boas escolhas. Algumas opções da linha Purina, como a Equine Senior, são bastante calóricas e ricas em polpa de beterraba, tornando-as apropriadas tanto para cavalos com dificuldades respiratórias quanto para idosos que têm problemas para mastigar. Se for um cavalo com dificuldades dentárias, um alimento peletizado que possa ser embebido em água é uma ótima alternativa. Isso ajuda na mastigação e digestão. Agora, a quantidade necessária depende do peso do cavalo. Se for um animal de 450 quilos e ele não puder comer feno de caules longos, para reduzir a poeira, ele pode precisar consumir cerca de 1,2% a 1,5% do peso corporal em ração completa. Isso significa algo entre 5,5 a 7 quilos de ração por dia. Como esse tipo de ração substitui o feno, a quantidade precisa ser maior do que a de uma ração comum. Isso certamente ajudará o cavalo a ganhar peso e obter as calorias certas. Além disso, você pode usar suplementos de gordura, que são ótimos para ganho de peso. Pode-se utilizar óleos puros, como óleo de soja ou linhaça, ou suplementos 100% gordura. No entanto, alguns cavalos não gostam do sabor desses óleos. Nesses casos, pode-se optar por suplementos de gordura peletizados como o Amplify. Ele é extrusado, tem alto teor de gordura e é altamente palatável. Essas são duas boas opções para ajudar no ganho de peso, mas sempre comece ajustando a dieta base primeiro e depois adicione os suplementos. Por fim, se for alimentar com feno de caules longos, uma excelente estratégia é umedecer ou vaporizar o feno. Isso reduz a poeira, ajudando a manter a saúde respiratória do cavalo. Já que estamos falando de controle de peso, e para termos certeza de que estamos alimentando nosso cavalo com a quantidade certa de forragem e ração balanceada, como podemos medir o peso do cavalo com precisão sem usar uma balança? A forma mais precisa de medir o peso de um cavalo é com o uso de uma balança. Mas nem todo mundo tem a sorte de ter uma dessas no estábulo. Então, existem algumas maneiras alternativas. Há fitas de peso, que algumas empresas de rações ou vermífugos fornecem quando você compra seus produtos, como uma forma de publicidade. Essas fitas de peso são colocadas ao redor da área do tórax do cavalo, onde você colocaria a sela, e você puxa a fita bem apertada nessa região para ver onde as extremidades se encontram. Elas já fizeram os cálculos para você e fornecem um peso estimado. No entanto, essas medidas não são tão precisas quando o cavalo tem uma condição corporal superior a 5, ou seja, quando ele está mais gordo. Nesse caso, a fita de peso pode dar uma estimativa incorreta, já que ela depende apenas da medida da circunferência do tórax. Existe outra fórmula que você pode procurar no Google se esquecer o que estou dizendo agora, mas vou explicar. Você precisa medir a circunferência do tórax do cavalo e depois medir o comprimento do corpo, do ponto do ombro até a parte de trás do quadril. Depois, você pega a medida da circunferência do tórax e a multiplica por ela mesma, ou seja, circunferência do tórax vezes a circunferência do tórax. Depois multiplica pelo comprimento do corpo. Isso será o numerador da sua fórmula. E depois, você vai dividir esse número por um valor específico, dependendo da idade do cavalo ou se ele é um pônei. Se não ficou claro, vou explicar. Para um cavalo adulto, você divide o numerador por 330, e isso vai te dar o peso em libras. Para um potro de 1 ano, você divide por 301. Para um desmamado, você divide por 280. E para um pônei, o divisor é 299. Por exemplo, um cavalo que tinha 75 polegadas de circunferência de tórax e 70 polegadas de comprimento corporal. Ao fazer esse cálculo, o peso estimado desse cavalo seria de 1.193 libras. Então, essa é uma forma de estimar o peso do cavalo. Mas como mencionei antes, é importante que você não use esse número isoladamente para determinar se seu cavalo está com o peso adequado. Você também deve usar a escala de condição corporal para complementar a avaliação.
Dentro desse tema controle e peso, vamos falar da polpa de beterraba e suas utilidades para manter o peso de um cavalo. Muitos donos de cavalos, com razão, amam a polpa de beterraba. Ela é uma excelente fonte de fibra digestível. E muitas vezes aprendemos: se você tem um cavalo abaixo do peso, vamos tentar a polpa de beterraba. E de onde vem isso? Quando você observa as calorias por libra da polpa de beterraba, vê que ela é uma ótima fonte de fibra. Pode servir como uma alternativa ao feno, por assim dizer. Ou seja, como uma alternativa ao feno, a polpa de beterraba contém mais calorias por libra do que o feno de grama típico. Então, se você substituir parte do feno de grama, ou talvez o feno de pastagem no plano alimentar do seu cavalo por polpa de beterraba, isso pode ajudar muito no ganho de peso, porque você está recebendo mais calorias por libra da polpa de beterraba do que de um feno de grama de qualidade média. Porém, por outro lado, você precisa lembrar que não deve substituir a polpa de beterraba por um alimento de alta gordura ou alta caloria. Então, por exemplo, uma ração com 1.900 calorias por libra. Você não vai querer substituir 1.900 calorias por libra dessa ração por algo que tenha, 1.100 ou 1.200 calorias por libra, como a polpa de beterraba, porque na verdade você estará diluindo ou diminuindo as calorias. Portanto, a polpa de beterraba tem um ótimo lugar quando você a usa como uma alternativa ao feno, ou substituto de forragem para cavalos que precisam ganhar peso. Mas vejo o erro de algumas pessoas usando polpa de beterraba no lugar de rações com alta gordura e calorias, o que acaba retardando o processo. Porque, como você sabe, há uma quantidade limitada de matéria seca que um cavalo vai querer comer por dia. E quando ele está abaixo do peso e você está tentando fazê-lo ganhar peso, você quer maximizar a densidade calórica dessa ração. Então, usar a polpa de beterraba como substituto do feno é uma estratégia eficaz, mas não a use no lugar de uma ração de alta caloria, se isso fizer sentido. Adiante, um inscrito tem um cavalo com 40 anos e uma dentição muito fraca. O que ele pode fazer para ajudá-lo a ganhar peso sem colocá-lo em risco de engasgo ou problemas gastrointestinais? Em primeiro lugar, parabéns por manter um cavalo vivo por tanto tempo. Isso é realmente incrível. Mas a essa altura, é bem provável que esse cavalo já tenha desgastado quase toda a superfície mastigatória dos dentes. Então, a primeira coisa, não alimente com feno de talo longo. Ela provavelmente já eliminou isso, porque esse tipo de feno tem um risco muito alto de engasgo. Se o cavalo estiver fazendo quid, ou seja, mastigando o feno, mas cuspindo bolos de comida sem engolir, então definitivamente o feno de talo longo não é seguro. Em vez disso, é necessário fornecer um substituto de forragem. Eu gosto de chamar esses cavalos de super seniores, e são exatamente para eles que as rações completas e peletizadas foram feitas. Essas rações completas peletizadas são fáceis de hidratar com água. Com uma tecnologia chamada Easy Soak, que permite que, em apenas 5 minutos, a ração se transforme em uma espécie de purê. Isso acontece por causa dos ingredientes e do processo de peletização, tornando a ração muito fácil de quebrar. E aqui vai uma regra importante. Sempre adicione água a essas rações completas quando estiver alimentando um cavalo com dentição fraca e risco de engasgo. Para manter a função gastrointestinal, o cavalo ainda precisa de fibras. Então, além da ração completa peletizada de qualidade, também é possível utilizar feno peletizado, desde que ele se desfaça facilmente ao ser embebido em água. Mas cuidado com os pellets de alfafa, pois alguns podem ser muito duros, parecendo pequenas esferas compactadas. Se o cavalo não conseguir mastigá-los bem, isso pode representar um risco. A recomendação é alimentar com pelo menos 1,2% do peso corporal do cavalo em ração peletizada. E caso ele precise ganhar peso, pode ser necessário aumentar essa quantidade. Outra questão que chegou para nós é a respeito de um cavalo acima do peso e com um histórico de úlceras gástricas. Aumentar a carga de trabalho pode piorar a condição.
Qual seria a maneira mais segura de ajudá-lo a perder peso? Se o exercício não é uma opção, o foco deve estar na alimentação. Recomendações para emagrecimento seguro: eliminar o grão da dieta. Se possível, cortar totalmente o consumo de grãos. Caso o cavalo ainda precise de calorias extras, utilizar um suplemento de gordura antes de recorrer aos grãos. Isso porque açúcar e amido podem piorar a acidez estomacal e aumentar a dor causada pelas úlceras. Fornecer bastante forragem. Manter uma dieta baseada em forragem de qualidade. Quanto mais o cavalo mastiga, mais saliva ele produz, e essa saliva ajuda a neutralizar a acidez do estômago. Isso pode aliviar a irritação causada pelas úlceras e até ajudar na recuperação. Alfalfa com moderação. Normalmente, a alfafa não é recomendada para cavalos obesos, pois tem mais calorias que outros fenos. No entanto, se as úlceras forem muito graves, uma pequena quantidade pode ajudar, pois a alfafa contém muito cálcio, que ajuda a equilibrar o pH do estômago, funcionando como um TUNS natural. Suplementos para controle do pH. Existem suplementos no mercado que ajudam a regular a acidez estomacal e podem ser uma boa opção, especialmente se não for possível aumentar o exercício do cavalo. E agora um tema tenso. Como podemos controlar o peso do cavalo enquanto ele permanece em repouso no estábulo por um longo período? Essa situação pode ser bastante desafiadora, tanto para o cavalo quanto para o proprietário, pois é um período estressante que exige atenção especial. Em primeiro lugar, é recomendável suspender a ração concentrada, pois o animal não necessita de calorias extras nesse momento. No entanto, manter um balanceador de ração na dieta é essencial, já que apesar de ser oferecido em pequenas quantidades, aproximadamente meio quilo por dia, ele garante a ingestão dos nutrientes fundamentais para a recuperação. Como muitos cavalos em repouso no estábulo estão se recuperando de lesões em tecidos moles ou outras condições, fornecer uma nutrição adequada auxilia no processo de cicatrização e regeneração. A estratégia alimentar deve focar no fornecimento de feno de maneira controlada. O uso de redes de feno de pequenas malhas é uma excelente opção, pois prolonga o tempo de consumo e mantém o cavalo entretido. Além disso, há no mercado diversos brinquedos dispensadores de feno e ração, que obrigam o animal a interagir com o objeto para obter alimento. Caso seja utilizada uma dessas opções para fornecer o balanceador de ração, é necessário garantir que o chão do estábulo seja apropriado, como um piso emborrachado, para evitar que o cavalo acabe ingerindo sujeira ou aparas de madeira enquanto busca os pellets. Outro fator crucial é ajustar a ingestão de feno de acordo com o peso corporal do cavalo. O ideal é manter o consumo entre 1,5% e 2% do peso total do animal, garantindo que ele receba os nutrientes necessários sem ganhar peso excessivo. Além disso, estratégias para manter o cavalo mentalmente ativo durante esse período são fundamentais. Posicioná-lo em uma área movimentada do estábulo, onde possa observar outros cavalos sendo preparados para o trabalho, ou simplesmente permitir que ele estenda a cabeça para fora da baia, pode proporcionar estímulos sociais importantes. Por fim, o monitoramento constante do peso é essencial. O uso de uma fita de pesagem a cada 2 semanas ajuda a acompanhar eventuais mudanças. Se for detectado ganho de peso indesejado, uma nova avaliação da quantidade de feno fornecida pode ser necessária, reduzindo-a gradualmente até encontrar o equilíbrio ideal. Esse processo exige paciência e ajustes contínuos, mas é fundamental para garantir a saúde do cavalo durante o período de repouso no estábulo. Mais uma pergunta de um inscrito: qual a diferença entre um balanceador de ração e uma ração pelletizada? Um balanceador de ração é formulado para ser utilizado junto ao feno, complementando os nutrientes que este pode não fornecer em quantidade suficiente. Como mencionado, esse tipo de produto contém, principalmente, proteínas, vitaminas e minerais.
ajudando a suprir as lacunas nutricionais da forragem, seja ela feno ou pasto. Isso ocorre porque a composição nutricional do feno não é sempre perfeitamente equilibrada para atender às necessidades do cavalo. Já uma ração peletizada convencional segue o mesmo princípio dos alimentos concentrados, como rações granuladas e misturas comerciais do tipo sweet feed. Nesse caso, todos os ingredientes são moídos e transformados em pellets, criando um produto homogêneo. Um exemplo clássico de ração do tipo sweet feed contém ingredientes como aveia, milho, cevada, farelo de soja e melaço, sendo todos combinados e compactados na forma de pellets. Diferentemente do balanceador de ração, uma ração pelletizada não fornece forragem e deve ser sempre complementada com feno ou pasto. Além disso, balanceadores de ração costumam ter um teor muito mais elevado de proteína, pois seu propósito é justamente corrigir deficiências nutricionais sem adicionar calorias extras, ao contrário das rações concentradas tradicionais, que são formuladas para fornecer energia adicional ao cavalo. O ponto mais importante a se destacar é a diferença calórica entre os dois produtos. Enquanto o balanceador de ração contém todos os nutrientes essenciais, mas sem o excesso de calorias, as rações concentradas, sejam elas peletizadas ou granuladas, incluem energia extra, tornando-se uma fonte calórica significativa na dieta do cavalo. Tem uma questão interessante agora. Um inscrito tem um cavalo acima do peso, é mais dominante ao se alimentar no paddock com outros cavalos, acabando por consumir mais feno do que deveria. Ele quer saber como manejar essa dinâmica para garantir que todos os cavalos mantenham um peso saudável. Esse caso é, acima de tudo, uma questão de manejo. O primeiro passo seria reorganizar os grupos de cavalos, reunindo aqueles que possuem comportamentos alimentares semelhantes e que não competem entre si. No entanto, presumindo que essa mudança não seja uma opção e que todos os cavalos precisem permanecer no mesmo espaço, é essencial adotar estratégias para minimizar a vantagem do cavalo dominante. Uma das soluções mais eficazes é criar múltiplos pontos de acesso ao alimento. Se o feno estiver sendo distribuído em forma de fardos ou porções soltas no chão do paddock, é fundamental evitar concentrá-los todos em um único local. Em vez disso, deve-se espalhar o alimento pelo espaço, preferencialmente posicionando-o nos 4 cantos do paddock, garantindo que os cavalos fiquem separados ao se alimentar. Caso o cavalo dominante tenha o hábito de comer rapidamente e depois deslocar os outros para consumir suas porções, pode ser útil adotar um sistema que retarde sua ingestão. Uma boa alternativa é a utilização de alimentadores lentos, ou com fendas reguláveis, que obrigam o animal a se alimentar em um ritmo mais moderado. Isso mantém o cavalo ocupado por mais tempo, permitindo que os outros membros do grupo tenham mais oportunidade de consumir sua própria quantidade de feno sem interrupções. Como os proprietários de cavalos podem incluir o tempo de pastagem no cálculo da ingestão diária de forragem de seus animais? Excelente pergunta. Embora a quantidade de forragem ingerida possa variar significativamente, diversos estudos já tentaram estabelecer uma média confiável. Para um cavalo de aproximadamente 450 quilos, estima-se que a ingestão de matéria seca durante o pastejo fique entre 1 e 2 quilos por hora. Um dado curioso, com base em pesquisas realizadas na Carolina do Norte, mostra que cavalos submetidos a períodos restritos de pastejo aprendem a se alimentar mais rapidamente. Nas primeiras 4 horas de acesso à pastagem, esses animais tendem a consumir um volume maior de forragem, podendo alcançar cerca de 2 kg de matéria seca por hora. Por outro lado, quando o tempo de acesso ao pasto é prolongado, o ritmo de ingestão se torna mais moderado, estabilizando-se na média de 1 kg por hora. Isso significa que, se um cavalo estiver acima do peso e for solto no pasto por apenas 1 ou 2 horas diárias, ele provavelmente irá se alimentar de forma acelerada, consumindo o máximo possível nesse curto intervalo.
Essa observação também pode ser percebida no dia a dia. Cavalos que sabem que têm pouco tempo de pastejo costumam manter a cabeça abaixada o tempo todo, comendo de maneira ininterrupta. Assim, ao considerar o tempo de acesso ao pasto no cálculo da forragem diária, é essencial lembrar que a taxa de ingestão pode variar dependendo do manejo adotado. Uma estimativa geral útil é considerar de 1 a 2 quilos de matéria seca por hora de pastejo. Como ajudar um cavalo a reconstruir sua musculatura após um longo período de doença? Como o inscrito não especificou o tipo de doença, podemos considerar diferentes cenários. Se o cavalo ficou sem se alimentar adequadamente por um período, o primeiro passo é reintroduzir sua dieta normal de forma gradual, ao longo de alguns dias. Se houve uma perda significativa de massa muscular, o fator mais importante para a recuperação será a inclusão de proteínas de alta qualidade na alimentação. É essencial observar a presença de aminoácidos essenciais, como lisina, treonina e, possivelmente, metionina. Alguns produtos comerciais enriquecem suas fórmulas com esses aminoácidos, mas nem todos, então vale a pena conferir os rótulos. Em um estudo conduzido pela Dra. Thier há alguns anos, foi investigado o impacto da suplementação desses aminoácidos na dieta de cavalos idosos com perda muscular. Ela comparou esses animais com cavalos mais jovens, e ambos os grupos apresentaram melhorias significativas na recuperação e no desenvolvimento muscular. Isso reforça a importância de garantir uma fonte de proteína de alta qualidade para apoiar essa reconstrução. No entanto, a nutrição sozinha não é suficiente. O exercício desempenha um papel fundamental e não basta apenas movimentar o cavalo aleatoriamente. O ideal é adotar atividades que incentivem o uso correto da musculatura, especialmente da linha superior do corpo. Algumas estratégias eficazes incluem trabalhar o cavalo em terrenos levemente inclinados, sem a necessidade de grandes subidas. Fazer exercícios com barras no chão para estimular o engajamento dos músculos e realizar transições entre andamentos de forma controlada. A combinação entre uma nutrição adequada e um programa de exercícios bem planejado será essencial para a recuperação muscular do cavalo. Você já imaginou se comunicar com um cavalo sem precisar de gritos, força ou medo? Essa foi a grande descoberta de Monty Roberts, o verdadeiro encantador de cavalos. O livro O Homem que Ouve Cavalos revela como ele revolucionou o treinamento equino com um método baseado em respeito e compreensão, algo que até a rainha Elizabeth II reconheceu. Monty observou cavalos selvagens e decifrou sua linguagem silenciosa, criando um método que elimina o medo e fortalece a confiança entre homem e animal. Essa história incrível inspirou até Hollywood e mudou para sempre a forma como nos relacionamos com os cavalos. Se você ama cavalos, este livro é leitura obrigatória. Quer descobrir os segredos da linguagem dos cavalos e transformar sua conexão com eles? Então, após esse podcast, clique no link da descrição e garanta já o seu exemplar. Mudanças dentro de um grupo de cavalos em pasto podem influenciar o peso de alguns indivíduos? Com certeza. A dinâmica social dentro de uma manada tem um grande impacto no comportamento alimentar dos cavalos. A ordem de hierarquia define quem come primeiro, quem fica por último e até se algum cavalo está sendo afastado do alimento. Essas mudanças são especialmente perceptíveis no início, antes que o grupo se estabilize e os papéis sociais fiquem bem definidos. Uma estratégia eficiente para minimizar esse impacto é separar os cavalos com base em seus hábitos alimentares. Se possível, agrupar animais com comportamentos semelhantes pode evitar que os de hierarquia mais baixa fiquem em desvantagem diante dos mais dominantes, que podem impedi-los de acessar os fardos de feno ou comedouros. Outra abordagem interessante é dividir os cavalos entre hard keepers e easy keepers, ou seja, aqueles que têm dificuldade em manter o peso e os que engordam com facilidade.
Isso permite um controle alimentar mais preciso, garantindo que os cavalos que necessitam de mais calorias tenham acesso a porções maiores de feno e concentrados, enquanto os de metabolismo mais eficiente possam ter a dieta ajustada para evitar ganho excessivo de peso. Além disso, em grupos onde há cavalos com dificuldades para manter o peso, pode ser necessário separá-los temporariamente na hora da alimentação. Isso evita que sejam expulsos por companheiros mais dominantes e permite que recebam a quantidade ideal de comida. Criar um espaço reservado, como um cercado menor, um corredor ou até mesmo um box, pode fazer uma grande diferença para garantir que esses cavalos consumam o que precisam para se manter saudáveis. Como equilibrar a saúde intestinal do cavalo enquanto mantém um peso adequado? No intestino dos cavalos, especialmente no intestino grosso, existe um microbioma complexo e essencial para a digestão da forragem. Esses micro-organismos processam as fibras do alimento, produzindo ácidos graxos voláteis, que servem como fonte de energia para o cavalo. Além disso, contribuem para a síntese de vitaminas do complexo B e outros nutrientes benéficos. A melhor estratégia para manter esse equilíbrio é garantir uma forragem de alta qualidade. Diferentes tipos de fibras, como celulose e hemicelulose, fermentam em velocidades distintas no intestino grosso, o que mantém a diversidade microbiana e favorece um ambiente intestinal saudável. Evitar dietas com alto teor de grãos também é fundamental. O excesso de açúcar pode alcançar o intestino grosso, alterando seu pH e prejudicando os micro-organismos benéficos. Portanto, o foco deve estar sempre na escolha da forragem correta. Para identificar uma boa forragem, observe a flexibilidade dos caules, a cor vibrante e uma quantidade satisfatória de folhas. Em forrageiras de gramíneas, o ideal é que estejam no estágio de floração intermediária, com uma espiga bem formada e compacta. Além disso, adicionar fontes de fibras fermentáveis de diferentes velocidades pode ser uma ótima opção. Ingredientes como polpa de beterraba e casca de soja possuem tempos de fermentação variados, proporcionando um espectro mais amplo de nutrientes e mantendo o microbioma intestinal equilibrado e funcional. Quais são as melhores formas de exercitar um cavalo com sobrepeso que já tem acesso ao pasto 24 horas por dia? É importante lembrar que cavalos soltos em grandes áreas, como pastagens de 40 a 50 acres, podem caminhar até 16 km por dia. No entanto, em piquetes menores, eles se movimentam muito menos. Como esse inscrito não especificou o tamanho da área de solta, a primeira recomendação seria oferecer o maior espaço possível para incentivar a locomoção natural. Além disso, cavalos tendem a se movimentar mais quando estão em grupo, mas essa opção pode não estar disponível em todos os casos. Mesmo com acesso ao pasto, um cavalo com sobrepeso geralmente precisa de exercício forçado para promover a perda de peso. Isso pode incluir montaria, caminhadas conduzidas à mão, trabalho na guia, ponying, quando um cavalo é conduzido enquanto o tutor monta outro cavalo, ou exercícios livres em um redondel. Estudos indicam que apenas 3 dias de exercício por semana, com caminhadas e trotes de 15 a 30 minutos, podem acelerar a perda de peso em até 225 gramas por dia. Claro, isso deve ser combinado com uma dieta controlada em calorias para alcançar os melhores resultados. Outro ponto crucial para cavalos que ficam no pasto o tempo todo é o controle da ingestão de forragem. Se a pastagem for muito rica, o uso de um freio de pastagem pode ajudar a limitar a quantidade de capim consumida. No inverno, quando a alimentação é baseada em feno, é essencial medir a quantidade oferecida. O ideal é pesar as porções com uma balança para ter um controle mais preciso. Cavalos com sobrepeso que têm acesso livre a um fardo de feno inteiro podem acabar ingerindo muito mais do que o necessário. Nesses casos, redes de feno de malha fina podem reduzir a velocidade de ingestão, mas a melhor estratégia é limitar a oferta de forragem e aumentar o exercício forçado. Como ajudar um cavalo emaciado a ganhar peso de forma segura?
Esse é um caso delicado que exige cuidado e paciência. O primeiro passo é garantir que o cavalo seja avaliado por um veterinário que deve verificar a saúde geral do animal, realizar exames, como a verificação de problemas dentários e realizar um teste de parasitas. Caso o cavalo tenha uma carga parasitária elevada, é fundamental desparasitá-lo com cuidado, e o tratamento deve ser feito de forma gradual. No que diz respeito à nutrição, é importante ter em mente que o processo de recuperação deve ser feito lentamente. Embora seja comum querer alimentar um cavalo muito magro com grandes quantidades de comida, isso pode ser prejudicial. Quando um cavalo esteve em um estado de emaciação ou subnutrição por um longo período, alterações ocorreram em seu microbioma intestinal, e isso precisa se normalizar com o tempo. Além disso, o organismo pode estar passando por ajustes metabólicos que, se sobrecarregados de uma só vez, podem causar complicações. A recomendação é alimentar o cavalo em pequenas quantidades, cerca de 1 a 2 kg de forragem a cada poucas horas. Para um cavalo de 450 quilos, o feno de alfafa é uma boa escolha, pois é fácil de digerir, rico em proteínas e tem um bom valor calórico. O processo deve começar lentamente, com aumento gradual da quantidade de forragem ao longo de cerca de 10 dias. Após esse período inicial de 10 dias, caso o cavalo esteja respondendo bem, você pode começar a introduzir uma dieta mais equilibrada, combinando o feno de alfafa com feno de grama e talvez até adicionando ração. Se o cavalo apresentar problemas dentários, você pode substituir o feno por cubos de alfafa, que podem ser embebidos em água para facilitar a mastigação, permitindo que o cavalo obtenha as calorias e nutrientes necessários. É seguro adicionar um suplemento de gordura à dieta de um potro desmamado que está abaixo do peso? A resposta curta é: sim, é seguro. No entanto, ao considerar se essa é a abordagem mais ideal, a resposta pode ser mais complexa. Vou explicar melhor por quê. Quando falamos de um potro desmamado, geralmente com idades entre 6 e 12 meses, essa é uma fase crítica de crescimento rápido. Nessa fase, dependendo da raça, o potro pode ganhar até 2 quilos por dia, o que implica em mudanças rápidas e intensas no seu corpo. Para sustentar esse crescimento acelerado, o potro precisa de uma dieta com uma relação específica entre os nutrientes e as calorias que ele consome. O consumo calórico é vital para o ganho de peso e para o crescimento saudável. Contudo, essas calorias precisam ser acompanhadas de nutrientes essenciais para o desenvolvimento adequado dos ossos e dos tecidos moles, como músculos e órgãos. No caso do crescimento ósseo, que é particularmente importante para um potro em desenvolvimento, ele precisa de minerais como cálcio e fósforo. Sem esses nutrientes em níveis adequados, o potro pode acabar com um crescimento ósseo comprometido, o que pode resultar em problemas de saúde a longo prazo, como deformidades ou fraqueza óssea. Portanto, ao adicionar gordura à dieta do potro, corre-se o risco de fornecer calorias em excesso, mas sem o equilíbrio necessário de nutrientes para sustentar o crescimento saudável. É fundamental garantir que a dieta do potro tenha a quantidade adequada de cálcio, fósforo e outros minerais antes de se adicionar mais calorias. O excesso de gordura, sem a presença dos nutrientes essenciais, pode causar um desequilíbrio na formação do esqueleto e afetar o desenvolvimento físico do potro. Se o potro está abaixo do peso, a primeira abordagem deve ser revisar sua alimentação de base. Se ele estiver consumindo feno de capim, por exemplo, uma boa opção seria trocar para o feno de alfafa. O feno de alfafa é mais denso em calorias e proteínas, sendo mais adequado para a fase de crescimento acelerado que o potro está atravessando. Ele também contém mais minerais essenciais, como cálcio, que são fundamentais para o desenvolvimento ósseo saudável. Além do feno de qualidade, o potro deve receber concentrados que complementem sua dieta e forneçam os nutrientes que o feno não oferece. Existem rações comerciais específicas para potros em crescimento, formuladas com a quantidade certa de nutrientes essenciais,
como lisina, cobre e outros minerais importantes para o crescimento ósseo e muscular. Essas rações são projetadas para garantir que o potro obtenha a nutrição balanceada necessária para crescer de forma saudável. Uma dica importante: nunca use rações formuladas para cavalos adultos em potros em crescimento. Essas rações podem não ter as quantidades adequadas de nutrientes, como lisina ou cobre, e podem prejudicar o desenvolvimento do potro. Portanto, procure sempre por rações específicas para potros ou rações de crescimento, pois elas contêm os nutrientes necessários para essa fase crítica de desenvolvimento. Após garantir que o potro está recebendo uma alimentação balanceada, tanto em feno quanto em concentrados, e ainda se ele precisar de mais calorias, é possível considerar a adição de um suplemento de gordura. Esse suplemento pode ajudar a aumentar a densidade calórica da dieta, tornando mais fácil para o potro ganhar peso. No entanto, é importante ter certeza de que a dieta está equilibrada em termos de nutrientes antes de adicionar gordura, para não prejudicar a saúde geral do potro. Em resumo, a resposta para a questão de trícia é: sim, é seguro adicionar um suplemento de gordura, mas não é a solução ideal. Antes de recorrer a esse suplemento, é fundamental garantir que o potro esteja recebendo a nutrição necessária com feno de qualidade e concentrados formulados para potros. Só depois de avaliar e ajustar a dieta base, se necessário, o suplemento de gordura pode ser uma opção para ajudar no ganho de peso. Como os proprietários podem evitar que seus cavalos desenvolvam uma barriga de feno, especialmente no inverno? A primeira coisa que vem à mente é que é importante garantir que o cavalo não tenha um alto carregamento de parasitas, que pode causar uma distensão abdominal. Portanto, antes de mais nada, o ideal seria avaliar a presença de parasitas no cavalo. Essa é uma causa comum de inchaço abdominal, e certificar-se de que os parasitas estão sob controle pode resolver o problema. Em relação à barriga de feno em si, isso normalmente ocorre quando há uma quantidade excessiva de forragem acumulada no cólon do cavalo, fazendo com que ele pareça ter uma barriga distendida. Isso pode ser causado por dois fatores principais: o excesso de forragem ou a qualidade do feno. Se o cavalo está sendo alimentado com mais feno do que ele realmente precisa, isso pode resultar em um acúmulo no sistema digestivo, causando distensão. Além disso, o feno de baixa qualidade, com alto teor de celulose, tende a fermentar mais lentamente no cólon e fica lá por mais tempo, contribuindo para a aparência de barriga distendida. Outro fator que pode contribuir para o aspecto de barriga de feno é a falta de desenvolvimento da linha superior do cavalo. Em casos de éguas mais velhas, por exemplo, que passaram por várias gestações, os ligamentos das costas podem ficar esticados, dando a impressão de uma barriga proeminente. Para ajudar a corrigir isso, exercícios que fortaleçam a linha superior do cavalo, como trabalhos em colinas, transições e levantamento de pescoço, podem ser muito eficazes. Além disso, para evitar a barriga de feno, é essencial garantir que o feno oferecido ao cavalo seja de boa qualidade, para que ele passe pelo trato digestivo na velocidade certa, fermentando adequadamente. E claro, deve-se evitar o sobrealimentamento para não adicionar gordura à dieta, o que pode piorar a distensão abdominal. Em resumo, para prevenir a barriga de feno, os proprietários devem garantir que o cavalo tenha uma alimentação balanceada, com forragem de boa qualidade e evitar o excesso de comida. Manter o cavalo ativo com exercícios para fortalecer a linha superior também pode ajudar a evitar esse problema. Bem, esse é todo o tempo que temos para hoje. Cobrimos bastante e espero que nossos ouvintes tenham sanado suas dúvidas. Não se esqueça que você já pode se tornar membro do canal. Com apenas R$2, você impulsiona a nossa produção e nos auxilia de uma maneira sem medida a continuarmos e melhorarmos sempre nosso conteúdo. Obrigado ao nosso público por ouvir e enviar essas perguntas. Se fez sentido para você, por favor, avalie, curta, inscreva-se no canal e compartilhe para um amigo.
Até a próxima, de todos nós do mundo de cavalos.